São 3h30. São 3h30, então a gente vai começar a reunião. Eu dei aí uns 10 minutinhos para a galera entrar. Quem for entrando depois, beleza. E quem não aparecer, beleza também. Mas eu quero que vocês me falem se vocês tiveram alguma dificuldade na prova de vocês. Se vocês tiveram dificuldade de responder a prova. E se tiveram, onde foi a dificuldade, qual foi a questão, enfim. Falem aí para eu poder ajudar vocês. Vocês estão me ouvindo? Porque vocês não estão respondendo e nem mandando mensagem. A minha internet também está meio ruim. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Eu não sei como é que tira do mudo mais, Jorge, desculpa. Tenta aí ver se tu consegue ligar de novo o áudio aí. Vamos lá, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão escutando? Tá tudo certo? Tá bom, Jorge. Não tá escutando, Ramon? Pera aí, deixa eu ver se eu aumento aqui o volume do microfone. Não sei como faz isso. Laiane entrou. Olha só, Já rapaz. conseguiu, Jorge? Acho que sim. Ramon, ou você não tá? Veja se o seu áudio tá ligado. Se você consegue Deu escutar. certo, deu certo. Deu certo? Beleza. Deu Deu. certo? Tá, João Vitor, você encontrou a prova. É a prova que tava lá no plural mesmo. Eu quero saber se vocês tiveram dificuldade de responder aquela prova. No. Não? Tava tudo tranquilo? Sim. Deixa eu abrir a prova aqui. Avaliações, terceiro ano aqui. Rafael, Larissa, vocês tiveram, Laiane, vocês tiveram dificuldade de fazer? Rafael ainda não fez. Rafael, Larissa a já prova para entregar amanhã, Rafael vai fazer hoje, professor. Se preocupe, não. tá certo. Contanto que faça, é o importante. A Laiane também ainda não fez a prova, né? Não vai pescar. Muito bem, Rafael. Pessoal, a prova, ela está dividida aqui em três questões, né? Se são três questões e a prova vale três, então cada questão vale um ponto. Teve gente que me perguntou quantos pontos vale a cada questão. Eu achei que fosse intuitivo, mas tudo bem. A prova, ela vai ser falando, ela é falando sobre os capítulos 3 e 4 do livro um e também falando um pouco sobre o capítulo um do livro 2, né? No livro 2, na verdade, de vocês é o livro 10, né? É o livro 9 e o livro 10. É porque o de vocês confunde bastante. João Ítalo, você não encontrou a prova no plural? É o seguinte, João Ítalo, a prova, ela vai estar naquela partezinha lá, tem o maestro. É porque eu não sei, eu nunca visualizo como vocês, né? Eu tenho aqui o maestro, o plural que tem a partezinha do maestro, aí você vai lá na seção de biologia e lá vai ter o nome instrumento avaliativo, se eu não me engano. Eu acho que coloquei como instrumento avaliativo. Eu vou procurar aqui como é que tá e aí eu digo para você. Só um minutinho. Ó, você vai no plural, aí você vai lá em maestro e vai ter as tarefas que estão pendentes. Aí vai ter aqui, ó, instrumento avaliativo biologia. Aí tem um conteúdo. Nesse instrumento avaliativo que tem um conteúdo, você vai baixar o conteúdo que está lá disponível. Lá tem que vai ter
um textozinho e tem um lugarzinho de download, você baixa a prova está em PDF, você imprime a prova, responde e entrega na escola, beleza? Não tenho como mandar o link, Jorge, porque o meu plural é diferente do de vocês. Tá. Pessoal, então todo mundo, quem não respondeu a prova ainda, não tem como dizer se está com dúvida, e quem já respondeu provavelmente já enviou, né? Então, vamos passar então para o próximo ponto da nossa reunião. O próximo ponto da nossa reunião é o seguinte: alguém ficou com alguma dúvida no conteúdo, não entendeu o conteúdo, eu passei um exercício para vocês, lá no plural também. Uma grande parte respondeu o exercício, mas uma parte também não respondeu. Então, pelos que responderam, eu vi que ficou algumas dúvidas nos conteúdos de bioma, né? Teve muita gente que errou umas questões de bioma. Então, o que que vocês não pegaram muito bem da parte de biomas? Qual a dúvida de vocês? Essa parte de biomas aí é uma parte que envolve também muita geografia, né? Então, se você não gosta muito de geografia, você também vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, né? É mais uma questão de visualização de ambiente. Alguém tem alguma dúvida para ser esclarecida em relação aos biomas? Eu vi que você acertou as questões lá de bioma, Larissa. Parabéns, viu? Muito bem. Ramona, Rafael, Laiane, Jorge, João Ítalo, vocês têm alguma dúvida em relação a biomas? Ninguém respondeu mais aqui no grupo. Sem dúvidas, não. Acha que não? Tenho não, professor. Tá. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar aqui rapidinho algumas coisas sobre a parte. Ah, o Jorge mandou aí o link, viu, João? Ó, a gente começou a ver falando de. A gente falou sobre biodiversidade, né? Que foi aquele capítulo 4 lá do livro 9. Ou é esse primeiro aqui? Ah, esse aqui é de grandes paisagens naturais. Pessoal, a nossa próxima prova, ela vai envolver essa parte de paisagens naturais. Eu vou cobrar mais a parte de biomas brasileiros, beleza? Essa parte de biomas brasileiros que eu acho que é a parte que pode mais ser cobrada do Enem, né? O Enem vai ser mais cobrado a parte de biomas brasileiros do que o de biomas mundiais. Então, eu vou focar um pouco mais nos biomas brasileiros na prova de vocês. E a gente vai falar aqui nessa parte de biosfera. É uma parte bem simples, na verdade. Ela é até bem agradável de ser explorada, porque é um assunto que vocês já viram antes e vocês também veem em outras disciplinas, né? Vocês veem isso em geografia, vocês viram isso em ciências no ensino fundamental, quem lembra aí do ensino fundamental? Deixa eu só afastar isso pra cá. Tá, então é o seguinte, pessoal. A questão em relação às partes de biodiversidade. Eu vou abrir aqui um quadro. Ah, tá, deixa esse. Eu vou iniciar aqui uma apresentação. Compartilhar. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar o quadro aí? Todo mundo vendo o quadro? Eu tô. Beleza. Então, pessoal, sobre biodiversidade. Na prova, tinha umas questões aí falando sobre biodiversidade. A biodiversidade, na verdade,
ela é um termo que vai abranger toda a vida, né? Tudo que é vivo, a diversidade, tudo que é vivo, né? A diversidade é as diferenças. Por exemplo, se você pegar plantas, animais, fungos, tudo isso aí vai ser diversidade de vida, são vidas diferentes. Então, a biodiversidade, ela está distribuída pelo nosso planeta de formas diferentes, né? A gente tem aqui uma representação da Terra, e a gente vai ter uma série de organismos que vão estar distribuídos aqui no planeta. Aí tem uma questãozinha bem importante falando sobre é, a quantidade de biodiversidade que vai ter nessas partes do planeta. Pessoal, a biodiversidade ela é completamente dependente de energia. Professor, Oi, Rafael falou que não tá aparecendo pra ele, não. não está aparecendo? Pera. Você consegue ver agora, Rafael? Deu certo, Rafael? Rafael, a aula vai ficar gravada. Qualquer coisa, você olha de novo, beleza? Tá. Então, pessoal, a, a, a biodiversidade, ela é dependente da energia. E aí, ó, a gente vai ter que observar aqueles conceitos ecológicos que a gente viu lá no comecinho do ano. Lembra que a gente ouviu falar sobre capacidade de carga, a gente ouviu falar de quantidade de energia, né, que é passada para frente. Tudo isso aí vai gerar uma dependência muito grande. A biodiversidade vai depender muito desses conceitos aí. Você só consegue. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui no grupo. É, essa biodiversidade vai depender dos conceitos ecológicos, tudo bem? Então, assim, ó, a gente tem aqui o planeta, né? E a gente tem a nossa fonte de luz, que é o Sol. Pessoal, como o planeta é redondo, a despeito do que muita gente acha que não é, né? Mas ele é redondo, a gente tem aqui ó, uma quantidade de insolação. A gente tem quantidades de insolação. Pessoal, se a gente tem maior insolação em uma região, qual é a principal consequência que a gente tem para a flora desse local? Digam aí para mim. Que silêncio mortal. Vamos lá, pessoal. Se eu tenho muita insolação em um local, qual é a principal consequência para a flora? Não entendeu, Rafael? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui a luz do sol, certo? A luz do sol, eu vou colocar esse sol um pouco maior, porque tá muito perto esse sol. A gente tem aqui o sol. O sol, ele vai mandar luz, né? Mas como o planeta é redondo, certas regiões, elas vão receber uma maior insolação. Outras regiões, elas vão receber menos insolação, né? Essas aqui recebem mais e essas aqui vão receber menos, né? Porque os raios solares vão demorar mais tempo para chegar aqui. Todo mundo concorda com isso? Beleza.
Então, se aqui demora mais para chegar, então eu tenho menos quantidade de luz disponível. Qual a consequência disso aí para a flora? A flora são as plantas, pessoal. Se eu tenho pouca luz, se eu tenho menos luz, qual é a principal consequência para a flora? Ninguém? Muito bem, Larissa. Menor taxa de fotossíntese. Se eu tenho uma menor taxa de fotossíntese, o que é que vai acontecer então? Se eu faço pouca fotossíntese, eu vou gerar pouca energia. Todo mundo concorda com isso? Ó? Eu vou ter menos energia disponível nesse ambiente. Porque se eu tenho pouca energia, se eu tenho pouca fotossíntese, eu vou gerar pouca energia. Consequentemente, a quantidade de energia que eu vou passar para o próximo nível trófico vai ser o quê? Menor, ela vai ser menor. A energia que está disponível para o próximo nível trófico depois desse, menor ainda. Então, eu vou conseguir sustentar uma cadeia trófica cada vez menor. Se a minha cadeia trófica é cada vez menor, a minha biodiversidade vai ser o quê? Menor. Então, em locais onde há maior insolação, a gente vai ter um maior nível de biodiversidade. Então, se você prestou atenção aí, você já tem muitas informações importantes para responder aí questões. Tá. Aí, pessoal, a gente vai entrar num ponto muito interessante. Como a gente tem uma maior quantidade de insolação na região aqui, ó, tropical, né? A região tropical é aquela que está entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, né? Os dois trópicos. E aqui no meio a gente vai ter a linha do Equador. Então, a região equatorial, né, vai ser a região onde a gente vai ter a maior quantidade de biodiversidade. E isso aí se deve a quê? Se deve à quantidade de energia que está disponível para passar para os próximos níveis tróficos. Então, ó, a gente consegue já tirar daí muita informação. A gente consegue tirar informações, por exemplo, de quê? De que os biomas que estão acima dos trópicos, eles vão ser pobres em biodiversidade. A região polar é pobre em biodiversidade. O que que a gente tem lá na região polar? A gente tem gramíneas, a gente tem plantas arbustivas, tem plantas pequenininhas, que isso aí não gera tanta energia, você não consegue sustentar grandes cadeias tróficas com uma quantidade tão pequena assim de plantas. Então, se você seguir a lógica, os biomas que estão acima dos trópicos, eles vão ter pouca diversidade, tanto vegetal quanto animal. Quanto mais próximo do Equador, maior vai ser a nossa quantidade de biodiversidade, certo? Então, a quantidade de biodiversidade, ela cresce em direção ao Equador e ela diminui em direção aos polos. Então, ó, se você pegar aqui na região de cima, onde tem aqueles ecossistemas, a tundra, a taiga, todos eles têm pouca biodiversidade. Então, o que eu quero que vocês peguem mais dessa parte não é você decorar qual é o tipo de vegetação que tem na taiga, qual é o tipo de vegetação que tem na tundra, qual é o tipo de bicho que tem lá. Não, eu quero que você relacione isso com a quantidade de energia que está disponível. E por que lá tem aquele tipo de vegetação? Por que aquela vegetação consegue sobreviver lá e não consegue sobreviver em outro local? Por que nos trópicos a gente tem muita vegetação? Por que a gente tem uma quantidade de organismos, animais muito maior? É esse tipo de associação que eu quero que vocês façam, entendeu? Então, se o Enem cobrar de vocês a quantidade essa questão de grandes biomas mundiais, é esse nível de questão que o Enem vai cobrar. Ele não vai te perguntar,
qual é o tipo de vegetação que tem na taiga. Não, ele não te cobra isso. Ele te cobra uma relação entre a energia disponível naquele ambiente e a quantidade de biodiversidade que está disponível, que está sobrevivendo com aquela quantidade de energia. Então, em questão de biomas, grandes paisagens naturais, o Enem vai te cobrar isso, esse tipo de relação, que é uma relação lógica, não é uma coisa para você decorar. O Enem não quer que você decore nada, ele quer que você faça associações. Todo mundo consegue compreender isso daí? Beleza. Agora, a questão dos ecossistemas brasileiros, ele tem, assim, um pouquinho da parte de decorar a parte dos ecossistemas brasileiros. Eu vou só pegar bem aqui uma imagem aqui rapidinho. Tá, todo mundo consegue visualizar aqui o quadro com a imagem dos biomas brasileiros? Consegue, pessoal, Ei, visualizar? professor, isso aí era o que estava no vídeo que o senhor disponibilizou, não foi? Isso, essa parte de biomas aqui é no vídeo que eu Ah, disponibilizei para sim. vocês. Tá. Ó, é o seguinte, pessoal, nos biomas brasileiros, o Enem pode cobrar um pouco da fitofisionomia. O que é a fitofisionomia? A fitofisionomia é a aparência das plantas, certo? Então, ele vai querer cobrar de você um pouco que você saiba quais são os tipos de plantas que vão ter lá nessas regiões aqui, ó. Na região da Amazônia, é uma região onde o solo ele é muito pobre. A gente pensa assim, ah, a Amazônia é uma das maiores florestas do mundo, então lá o solo é bem rico. Na verdade, não é bem assim. Não é um solo rico, né? Ele é um solo, na verdade, bem pobre. Uma quantidade de nutrientes no solo é muito pobre. O que é que acontece? A quantidade de folhas e a quantidade de matéria orgânica que cai no chão da Amazônia é que faz as plantas sobreviverem, ter uma quantidade muito grande de carbono disponível para elas crescerem. Então, assim, os nutrientes da Amazônia não vêm do solo em si, ela vem das folhas, ela vem dos frutos, das coisas que caem no chão. É por isso que a Amazônia, ela possui aquelas árvores de grande porte, certo? Então, assim, na Amazônia, é uma floresta, a Amazônia é chamada de floresta ombrófila. Eu coloquei lá para vocês o que era uma floresta ombrófila, né? Floresta ombrófila é uma floresta onde há um regime de chuvas muito grande. Então, assim, aqui na Amazônia, a gente vai ter um regime de chuvas altíssimo, um regime de chuva muito grande. Todos os dias, na floresta amazônica, tem chuva, né? O período de estiagem deles, o período de estiagem da Amazônia, é, é, é um período de pouca chuva. Ela não é um período de seca, né? Ele não tem um período seco, período onde não tem chuva. Na verdade, a chuva só diminui um pouco a quantidade, mas ela continua chovendo quase todos os dias, né? Quase todos os dias lá na Amazônia chove. Então, o que você precisa saber sobre a Amazônia? Você precisa saber que lá é uma floresta pluvial, ou seja, uma floresta onde tem muita chuva, é uma floresta também de terra firme, né? Porque é uma floresta, a Amazônia, a grande parte da Amazônia ser de terra firme, quer dizer que lá não alaga. Não é porque a terra é dura, não. É porque lá não alaga. Mas existem, sim, as áreas de várzea, né? Que são aquelas áreas que vão alagar em um determinado período do tempo. E também tem as áreas que eles chamam de igapó, né? Que é a região onde vai alagar mesmo, sempre vai estar alagado. Mas assim,
a floresta ela é de terra firme, né? A grande parte dela não está alagada, ela não passa um período de tempo alagada, ela está na terra firme, certo? Então, ó, é uma floresta pluvial, ela é uma floresta que tem um regime de chuvas bem grande e a grande maioria das árvores, elas vão ser formadas de angiospermas, né? Aqueles angiospermas, as plantas com flores e frutos. E as plantas, elas possuem uma grande biodiversidade. A gente tem uma enorme biodiversidade dentro da Amazônia. Isso porque eles têm uma grande área de cobertura vegetal que aumenta a energia do ambiente, fazendo com que a gente tenha uma disponibilidade energética muito grande. Beleza? Todo mundo compreende isso daí? Massa. Alguém está com alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Então vamos lá. Outro ponto muito importante aqui no nosso país é o cerrado. Pessoal, o cerrado, ele é um tipo de savana, certo? As árvores do cerrado, elas vão ser um pouco mais espaçadas, né? E elas vão ter o tronco um pouco retorcido. O que é que tem aí no cerrado para que haja esse retorcimento dos troncos? O solo do cerrado, ele vai ser rico em minério. O minério do cerrado, ele faz com que as plantas tenham os troncos bem retorcidos, né? E assim, pessoal, uma característica bem importante do cerrado é que eles têm um regime de queimadas periódico. É uma queimada que é natural, né? Naturalmente, o cerrado às vezes pega fogo. Então, as plantas do cerrado, elas vão ter algumas adaptações para esses regimes de queimada, beleza? Assim, lógico que existe os incêndios que são criminosos, né? Mas é normal também que o cerrado, às vezes, pegue fogo. Então, as plantas vão ter algumas adaptações nas suas folhas, vão ter adaptações no tronco, vão ter adaptações nas raízes, tudo isso aí para suportar esse regime de queimadas. Então, o cerrado, ele possui árvores que não são de tão grande porte, até porque o solo do cerrado é rico nesses minérios aí, e vai retorcer esses troncos, as árvores não vão crescer tanto. E uma outra característica muito importante do cerrado, hotspot. O hotspot é aquele ponto quente lá de biodiversidade, né? É uma área que já perdeu grande parte da sua cobertura vegetal e ainda tem uma quantidade de biodiversidade muito grande. Então, esses hotspots aqui, se vocês não lembram do que quando a gente falou deles, eles são utilizados para a criação de políticas públicas para a conservação desses biomas. Pessoal, essa parte aí é muito importante, viu? O Enem costuma cobrar muito, porque é uma parte que fala sobre responsabilidade social. Então, um dos objetivos do Enem é que o aluno tenha essa ideia de responsabilidade social, de você saber o que é que está acontecendo no seu país, para você criar soluções para o seu país, esse tipo de coisa, entendeu? Então, muito importante que vocês consigam relacionar essa questão aí dos hotspots com a criação de políticas de conservação, beleza? Então, fiquem atentos aí. Pode ser, inclusive, tema da redação, falar sobre conservação ambiental, enfim, prestem um pouquinho de atenção nisso daí. Outro bioma que é bem conhecido da gente, porque a gente mora aqui, né, é a Caatinga. Pessoal, a Caatinga é conhecida também como Mata Branca. Por quê? Em certos períodos do tempo, as folhas das árvores da Caatinga, elas vão se perdendo, né? Aqui a gente tem um período de estiagem que é muito severo. A gente vai perder boa parte das folhas, né, da cobertura vegetal, a gente vai perder.
E as árvores da caatinga, elas também vão estar adaptadas para esses longos períodos de tempo sem água, né? Por exemplo, a gente vai ter cactos, a gente vai ter aquele chique-chique, que são aquelas plantas que estão adaptadas para um longo período de estiagem. E o solo da caatinga, embora seja um solo não muito rico, né, ainda abriga uma certa quantidade de árvores e tem também uma boa quantidade de biodiversidade animal. A gente acha que não tem, né? Porque a gente vê aquela coisa tudo seca, mas existe sim uma grande biodiversidade na Caatinga e também é um bioma que merece a atenção da gente na questão da conservação ambiental, porque, embora você não esteja observando, às vezes os animais estão bem camuflados lá existe uma grande quantidade de organismos. Eu não vou me estender muito nessa parte, porque é um bioma que, infelizmente, é negligenciado no Enem. Eu achei poucas questões que envolviam a Caatinga no Enem, porque é, eu acredito que o pessoal dê mais ênfase aos hotspots que estão aqui no Brasil, né? Que são a Mata Atlântica e o Cerrado. E falando em Mata Atlântica, a gente tem aqui um bioma que é também uma floresta ombrófila, é uma floresta pluvial, é uma floresta que tem um regime de chuvas bem grande. Pessoal, a Mata Atlântica, ela é um dos biomas que está mais degradado aqui no Brasil, embora o Cerrado seja mais degradado ainda que a Mata Atlântica. Inclusive, é uma coisa que eu esqueci de observar para vocês aqui. O cerrado, ele tem essa grande quantidade de degradação, você pode associar com o quê? Com agronegócio, ó. Quem está aqui nessa região, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, o Goiás, todos esses estados, eles são estados que têm a sua economia voltada para o agronegócio. Então, eles degradam o ambiente, né? Eles desmatam todo o ambiente para fazer plantação de soja, de arroz, de feijão, tudo isso aí. Então, ó, uma associação aí que você pode fazer, que você pode fazer também uma relação econômica com a degradação ambiental. O Enem também pode cobrar isso de você. Na Mata Atlântica, também a gente vai ter uma grande degradação. A Mata Atlântica também é um hotspot de biodiversidade. E a Mata Atlântica sofreu essa degradação porque ela está na maior parte do litoral, né? O litoral do Brasil, ele é quase todo forrado por Mata Atlântica. E como a colonização do Brasil veio nesse sentido, né? Veio do mar e chegou aqui no nosso litoral, as cidades começaram a ser criadas aqui nessa região. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, todos esses daí são, é, são localizados dentro da Mata Atlântica. E com o crescimento das cidades, essa parte aí da Mata Atlântica também tem sido bastante negligenciada. Dentro da Mata Atlântica, a gente ainda vai ter, aqui na região de Santa Catarina, do Paraná, a gente vai ter a Mata das Araucárias, né? Que é um subbioma, né, da Mata Atlântica, que é formado por aquelas gimnospermas bem grandes, né? Bem altas, que são os pinheiros, né? Que vão dar aquele pinhão chamado pinhão do Paraná. E também tem sofrido bastante degradação, porque essa madeira aqui, ela é utilizada para fabricação de móveis, para fabricação de imóveis, né, de casas, enfim, tudo isso aí também é utilizado pela população para fazer para utilização, né, humana. Então, a Mata das Araucárias, ela também tem sofrido uma grande degradação junto com a Mata Atlântica. E os Pampas Gaúchos, que são também um bioma brasileiro, eles, opa, eles têm como principal característica aquelas campinas, né? Aqueles locais onde tem uma vegetação bem rasteira
e com árvores de pequeno porte. Pessoal, essas árvores aí, essa vegetação rasteira e essas árvores de pequeno porte, elas são ideais para quê? Para a criação de gado. Então, ó, a grande parte da carne, né? Ela é produzida lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é conhecido, né? Por ser um estado onde tem o pessoal tem fama de gostar de churrasco e tal. Por quê? Porque lá tem uma grande quantidade de criação de gado. Então, o bioma Pampa, ele já está lá na parte sul, né? Ele já recebe menos insolação. Então, a quantidade de energia que está disponível para ele é menor do que a quantidade, por exemplo, aqui da Mata Atlântica ou da Amazônia. Então, ele vai sustentar árvores menores, né? Árvores de pequeno porte, de um porte menor. E a gente tem aqui o bioma Pantanal. Pessoal, o Pantanal, ele é uma região onde alaga, né? Uma região de pântano. Lá também vai ter uma grande região, uma grande biodiversidade e o Pantanal também passa por períodos de estiagem, né? E aí, se vocês procurarem, às vezes fica até com aquele chão rachado lá no Pantanal. E também é uma região onde vai haver árvores de grande porte. Se você vê aqui, ó, tá bem pertinho da Amazônia, perto aqui do Cerrado. Essa região aqui é uma região alagada, então é uma região que na Amazônia se chama de Igapó, né? E também tem uma biodiversidade muito grande. Também não vi muitas questões no Enem falando sobre Pantanal. Acho também um bioma um pouco negligenciado pelo Enem. Mas a gente não deixa de falar dele também. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá. Pessoal, essa revisão bem rápida. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida mais? Larissa, não. Laiane, não. Ramona, não. Tá. Jorge, você, não. Tá. Pessoal, então é o seguinte. Eu queria só tirar uma dúvida com vocês. Nas reuniões que vocês fizeram com os professores, apareceu tão pouca gente assim? Beleza. Então, pessoal, na próxima semana eu quero marcar outras reuniões com vocês. Eu vou tentar marcar com mais frequência reunião para a gente falar sobre atmosfera, certo? É um assunto que é mais levinho, assim, dá para a gente ir conversando, enfim. Porque vocês vão ter prova já logo, logo disso daí. Então, a prova de vocês eu vou cobrar os biomas brasileiros. Então, estudem bastante os biomas brasileiros, eu vou cobrar só eles. E vou cobrar é, a parte de atmosfera. Belezinha? Se ninguém ficou com nenhuma dúvida, aí eu espero que. Vixe, que foi isso? É o Jorge. Espero que fique tudo bem, certo? Então, na próxima semana, provavelmente na terça-feira, a gente já marca uma reunião. E aí eu vou tentar fazer uma reunião mais longa, certo? Para a gente ver logo uma boa parte do capítulo na terça e uma outra boa parte na quinta-feira. E aí eu vou deixar essa aula gravada e vou postar essa aula para as outras pessoas que não estiveram aqui na aula poderem assistir também, certo? Então, pessoal, eu vou desligar aqui. Qualquer coisa, vocês podem me procurar lá no nosso grupo, beleza? Até a próxima.